E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, protegidos aí, galera do 9º ano, se cuidem, continuem fazendo isolamento social. Ainda não temos vacina, né? Nem nenhum medicamento realmente comprovado contra essa doença da Covid-19, então mantenham-se protegidos e vamos continuar estudando de forma virtual, né? Nossos encontros virtuais, e se Deus quiser, muito em breve estaremos nos encontrando presencialmente. Esse assunto que vamos tratar hoje, a Segunda Guerra Mundial, vocês vêm tendo aulas a respeito de vários assuntos, e a Segunda Guerra Mundial é um dos assuntos mais cobrados em todos os níveis, né, de estudo com relação ao conhecimento de história, já que é um período que alterou o mundo de uma maneira significativa. Muitas descobertas, muitas novas tecnologias foram desenvolvidas para a guerra e posteriormente foram adaptadas para o uso comum da população, né? Então, nesse primeiro slide aí, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? 1939 a 1945, foi o período de duração da guerra de forma total, né? Nós vamos estudar a primeira parte. Eu vou procurar fazer vídeos mais curtos, já que vídeos muito longos acabam sendo cansativos e ainda tem que fazer as atividades. Eu vou tentar fazer esse vídeo de provavelmente entre 15 a 20 minutos, né? O outro anterior que eu havia feito tinha sido de 50 minutos, é um tempo de uma aula, mas aí uma aula dada presencialmente é muito diferente do que você ficar parado assistindo um vídeo, né? Então é isso. Nessa imagem, então, temos cenas de guerra, né? Homens se protegendo, imagens do cogumelo, o famoso cogumelo da bomba nuclear. E temos também bombardeios aéreos e soldados preparados para a guerra. Isso representa tudo que a guerra tem de ruim, né? Porque sempre o âmago das guerras são as mortes que delas são advindas, né? Tanques de guerra indo para a guerra, né? Se preparando para os combates, já que as guerras são travadas em locais geograficamente localizados. No caso da Segunda Guerra Mundial, a gente chama de Segunda Guerra Mundial porque foi a primeira guerra realmente que atingiu todos os continentes. Embora o seu início e motivações tenham sido muito mais ligados ao que acontecia na Europa, mas ela realmente atingiu todos os continentes. Antes de falar da guerra em si, é importante a gente lembrar alguns fatores que desencadearam a guerra, né? Então, um desses fatores que vão provocar a guerra, nas minhas aulas eu sempre chamo atenção para as questões não resolvidas ao final da Primeira Guerra Mundial, né? Como o Tratado de Versalhes, que vai punir a Alemanha, e outras questões, mas um fator mais diretamente ligado ao contexto da guerra, a gente tem a crise econômica de 1929, que vai ser um fator muito grave para a maioria dos países por conta da interligação dos mercados, uma crise que vai ser localizada nos Estados Unidos e vai acabar sendo um fator que vai atingir o mundo inteiro, provocando recessão, pobreza pelo mundo inteiro, né? Então essa crise ela vai ter muitas consequências, né? A crise de 29 ela vai ter consequências bem significativas, aumento da pobreza, né? A burguesia mesmo vai empobrecer muito. Nós vamos ter fatores que vão criar uma situação em que a população vai ver no socialismo uma opção, né? Então como o proletariado, que são os trabalhadores da indústria, né, principalmente das áreas urbanas, eles vão se ver pauperizados, cada vez mais pobres, numa situação de muita penúria. As empresas vão estar falindo, então eles não vão ter emprego, eles vão acabar se identificando com teorias ligadas à ideologia socialista, né, e comunista. Por quê? Porque ela prega a ideia de uma revolução social. Essas revoluções sociais pretendiam a subversão do estado de coisas em que
no caso do socialismo e do comunismo, o proletário tem um papel importante, fundamental, já que é ele que vai tomar conta dos meios de produção, né? Com a ideia de uma revolução social, né? O povo se rebelando dentro de uma sociedade, normalmente os trabalhadores, já que Marx, no seu Manifesto Comunista, vai dizer: trabalhadores do mundo, univos. Então a ideia desses proletários se unindo, né, esses trabalhadores urbanos se unindo para fazer uma revolução social. Esse tipo de questão, ele vai criar uma insegurança nos grupos dominantes, né? Os grupos dominantes, né, principalmente os ligados à burguesia, ligados ao grande empresariado e ao grande capital, vão estar meio em pânico, porque essa ideia de revolução social pressupõe a quebra do capitalismo, né? O surgimento de uma ditadura do proletariado. É o proletariado que teria a primazia. Ele coletivizaria os meios de produção, que são as empresas, tudo aquilo que serve para produzir seria transformado em bens coletivos, e a partir desses bens coletivos eles produziriam para a sociedade. Isso tiraria o poder desses empresários e passaria para o proletário, para o empregado, né, que passaria a ser, entre aspas, tá, o dono da empresa, os donos, né, não uma pessoa, mas como grupo, como classe social, que é uma categoria importante da ideia do socialismo, tá? Bem, continuando então, todas essas questões estão em aberto na Segunda Guerra Mundial, né, como fator que vai propagar ou não, tá? Então, para resolver a crise, vários países vão tomar atitudes diferentes, tá? Entre elas vai ser a ideia dos nacionalismos econômicos e ultra-esquerdistas. Como é isso? O país que vai ser menos afetado pela crise econômica vai ser justamente a União Soviética. Justamente porque ela não está ligada economicamente a nenhum outro país, né? É um mercado fechado. Basicamente, eles fizeram a Revolução Russa em 1917, matéria que vocês já estudaram, e a partir dessa Revolução Russa, ela vai criar um modelo de economia diferente do modelo capitalista, que vai ser o seu contraponto. Então vai ter esse tipo de nacionalismo, né, com a busca de uma resposta econômica de viés de esquerda, tá? Vai ter alguns grupos, tá, de extrema direita também vão surgir como contraponto desse nacionalismo de esquerda. Esses grupos de extrema direita, eles vão propor medidas que vão ser entendidas pelos capitalistas como algo positivo, já que eles, embora não sejam liberais, que era a ideologia dominante no capitalismo, eles vão propor uma ideologia que vai contra o comunismo, né? Eles são totalmente anticomunistas, e a burguesia vai ver nessas ideologias de extrema direita uma proposta que, de certa forma, vai favorecê-lo, já que o grande inimigo identificado é o comunismo. Então eles vão apoiar regimes como o fascismo, né? Na Itália, o regime fascista vai receber um apoio grande, porque ele é visto como um regime contrário, e é mesmo, né? Como vocês já estudaram, o Mussolini, ele era um ex-comunista, e ele vai se tornar totalmente anticomunista. Ele vai criar os fácios de combatimento, né? E vai propor uma luta ferrenha contra o regime comunista, tá? E isso vai receber apoio da burguesia, porque o comunismo é visto como o grande vilão do mercado capitalista, tá?
uma outra questão que vai também receber muito apoio vai ser o nazismo, tá? O nazismo vai ser visto como uma via interessante na medida em que ele é contra o comunismo. Então a gente vai ter todas aquelas questões pós Primeira Guerra, né, que vai colocar certas situações que vão levar os países envolvidos no conflito, que se envolverão no conflito, a ter problemas entre eles, né? A Alemanha, por exemplo, vai ter problemas sérios contra a França, por exemplo, que vai estar obrigando a Alemanha a pagar o Tratado de Versalhes, e isso vai deixar a população alemã muito pobre, tá? Então a gente vai ter o surgimento nesse contexto de novos eixos econômicos, que vão atrair. A Europa era o centro até esse momento, né? Praticamente até o início da Primeira Guerra, né? O início do século XX é muito próspero para a Europa, é chamado de Belle Époque, mas isso vai caindo, principalmente após a Primeira Guerra. E aí surgem esses novos polos econômicos que são contraditórios, que é os Estados Unidos de um lado e do outro a União Soviética, que a partir desse momento, né, desde 1917, quando formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai se estabelecer como um polo oposto de atração para com a população do mundo. Então você vai ter, nesse momento, você vai ter dois modelos econômicos que são opostos. De um lado, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, do outro você tem a União Soviética liderando o comunismo, e os países vão procurar se alinhar a um ou a outro de acordo com seus interesses, tá? Vai ter movimentos coloniais afroasiáticos de dependência nessa mesma época. Então você vai ter vários países que até esse momento estavam sob domínio colonial europeu. Com o enfraquecimento da Europa, eles vão passar a encontrar nisso uma brecha para lutar contra esses impérios coloniais. Nós não podemos esquecer que a questão do imperialismo ou neocolonialismo também é um fator importante, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, né? Vários países, mesmo após a Primeira Guerra, vão continuar mantendo seus impérios coloniais. E a Alemanha, que vai ter perdido as suas colônias ao fim da Primeira Guerra, está procurando fontes de matéria-prima, porque ela tinha sido impedida pelo Tratado de Versalhes, né? E ainda por cima tem um problema, que a União Soviética ela vai despontar, vai ter um crescimento econômico muito grande nos seus primeiros anos, que vai causar um certo pavor nas potências econômicas capitalistas, porque vai ser visto pelos países que estão procurando um caminho. Olha só, poxa, olha esse país, olha a União Soviética, que antes era um país feudal, praticamente feudal, né? Não posso dizer feudal no sentido clássico, mas com muitas características ainda ligadas ao feudalismo, e ele tem um desenvolvimento enorme, e mesmo assim usando sem ser capitalista. Então isso vai servir, olha só, nós não necessariamente, os outros países, né, vão dizer que não necessariamente precisam seguir um modelo capitalista. Eles têm um outro modelo agora que eles podem seguir, que pode permitir um crescimento econômico em curto prazo de tempo, né? Então a gente vai ter várias crises do pré-guerra, né? Antes da Guerra Mundial em si, você vai ter vários pequenos conflitos localizados, que a gente considera como movimentos de preparação da guerra. Entre esses, a gente vai ter a invasão do Japão, né, na China, na região da Manchúria, né? Então o Japão já criando o Império Colonial, ele vai invadir a Manchúria e vai tomar posse dessa região da China, né? A Alemanha vai começar a partir da ascensão do nazismo, ela vai começar a mudar as suas práticas políticas, e a partir disso eles vão começar a criar mecanismos para a preparação da máquina de guerra alemã, tá? Entre essas é a retirada da Conferência do Desarmamento, né? Em 1932. Eles já saem disso porque eles pretendem se rearmar, né? Sob a liderança
do partido nazista, sob a liderança do Adolf Hitler, né? A Alemanha então também vai sair da Liga de Nações, que era o órgão que foi criado pós Primeira Guerra, a fim de acabar com a possibilidade de conflitos antes que os conflitos ocorressem, né? Mas ela nunca deu muito certo, né? A Liga de Nações nunca deu muito certo, nunca foi muito efetiva, e a Alemanha vai sair logo dela, tá? E vai começar a reconstrução dessa máquina de guerra que a Alemanha tinha até a Primeira Guerra, né? Desde o processo de unificação a partir da Prússia, a Alemanha se tornou um país muito forte, muito poderoso, com a criação de uma máquina de guerra importante, a ponto de ter ganho a Guerra Franco-Prussiana, né? Lá no meio do século XIX. Agora, no século XX, eles haviam perdido muito com a Primeira Guerra, mas pretendem se rearmar completamente. Então eles vão reconstruir a frota, tá? O exército alemão, e vão começar a criar aviões de guerra de modelos muito efetivos, muito potentes, né? E vão criar uma força aérea nova que vai receber o nome de Luftwaffe, né? Um nome em alemão para essa força aérea que vai participar das famosas Blitzkrieg, né? Que é a chamada Guerra Relâmpago, que a gente vai ver quando estivermos falando das fases da guerra, tá? E aí vai começar os processos expansionistas já com a união da Alemanha, da Itália e do Japão, ainda não formalmente, mas eles vão formar o grupo do eixo, né? O eixo Roma, Berlim, Tóquio, tá? Então a Itália, que está também buscando se afirmar como uma potência imperialista, ela vai invadir a Etiópia em 1935. Vai ter problemas, né, para conseguir dominar os etíopes, vai precisar de ajuda da Alemanha. A Alemanha vai ajudar com os Africa Corps, né, e vai acabar conseguindo conquistar, mas vai dar muito trabalho, tá? As tropas alemãs então vão começar o governo alemão, melhor dizendo, vai começar a tomar atitudes que vão mostrar a intenção da guerra. Uma dessas coisas é a remilitarização da área da Renânia, que é uma área muito próxima à fronteira com a França, né? Então, se você quer guerra com países, e nessa época a guerra pressupunha movimentos de tropas militares, quanto mais próximo das fronteiras você tiver, melhor. Então, eles vão começar a preparar essa máquina de guerra, rearmando e remilitarizando regiões próximas às fronteiras, onde eles vão pretender fazer os seus ataques, tá? A Alemanha e a Itália, então, fazendo um teste de guerra, vão se meter numa guerra que eles não tinham nada a ver, que é a Guerra Civil Espanhola, né? Que era uma guerra que estava opondo republicanos e monarquistas, tá? Então eles vão testar várias armas de guerra, inclusive a força aérea alemã vai bombardear uma cidade da Espanha chamada Guernica, que inclusive é tema de um quadro famoso de um pintor famoso, Pablo Picasso, né? Vocês podem procurar aí na internet, o nome do quadro se chama Guernica, do Pablo Picasso, que representa o bombardeio dessa cidade espanhola pelas forças militares da Alemanha, né? E a Alemanha vai começar a criar pactos com relação àqueles países que ela tem que fazer a sua geopolítica, né? Para quê? Para ela preparar para a guerra. Então, países que vão se aliar a ela vão criar, por exemplo, esse pacto, né, entre a Itália e um pacto ítalo-germânico, né, entre a Alemanha e a Itália, tá? Já se preparando. Depois eles vão assinar um pacto anticomintern, tá? É um pacto entre a Alemanha, Itália e o Japão, justamente contra o comunismo internacional, tá? O Comintern era um órgão ligado à Internacional Comunista que pretendia que a revolução social fosse espalhada pelo mundo. O comunismo pressupõe isso, né? Quando Marx diz lá, como eu já falei antes, trabalhadores do mundo, não é de um lugar específico, é do mundo, univos para quê? Para tomar o poder. Essa era a ideia proposta pelo Manifesto Comunista do Marx. Então, esses países vão se unir contra essa proposta e vão criar esse pacto anticomintern, já criando
essa aliança militar entre Japão, Itália e Alemanha. Posteriormente, o Hitler já havia escrito no Mein Kampf, o seu livro, né, onde ele põe as propostas do Partido Nazista, que virou propostas e foram implementadas pelo Partido Nazista, a ideia do Anschluss. O que era o Anschluss? O Anschluss era a ideia de unificar o Estado alemão à Áustria, que ele vai conseguir fazer isso, né, em 1938. Né, o Hitler vai conseguir a unificação da Alemanha com a Áustria, criando um país enorme, né, e com mais poder. E isso não vai ser feito por forças de forma militar, vai ser feito via acordos, tá? E vai haver um plebiscito para apoiar isso, tá? Posteriormente, o imperialismo alemão vai tomar uma parte da Tchecoslováquia. Qual era a desculpa? O Hitler vai sempre usar uma desculpa. A desculpa para essa invasão na área dos Sudetos, na Tchecoslováquia, era que havia naquela região uma população de maioria germânica, de maioria alemã. Então, sendo de maioria alemã, o governo alemão se sentia no direito de os proteger, né? E eles estariam sofrendo nas mãos do governo tcheco. Então, a Alemanha vai e invade essa região e anexa, tá? Posteriormente, Hitler vai exigir a anexação dessa região chamada do Corredor Polonês, né? Chamado de Corredor Polonês. E isso vai ser muito importante para a guerra, porque até esse momento França e Inglaterra vão fazer vista grossa para as investidas do Hitler, né? Vão fazer de conta que não estão vendo tudo que ele está fazendo, a fim de manter uma política de apaziguamento. Eles não querem provocar uma nova guerra, eles não querem ter outra guerra, né? Já havia tido um trauma enorme na Primeira Guerra Mundial, então eles estavam procurando essa chamada política de apaziguamento. No entanto, o Hitler vai ver nisso sinal de fraqueza e ele cada vez vai dar um passo a mais. Só que com relação à Polônia, vai ser colocado meio como o limite máximo, né? Com aquela ameaça: se invadir a Polônia, haverá guerra. Tá? Nesses dois desenhos, né, mostra aí as regiões em que a Alemanha está invadindo, né? O símbolo da suástica, né, o símbolo do nazismo, e as setas indicam as regiões que eles estavam tomando: a Áustria, né, a região da Tchecoslováquia, né, e também a Polônia, essa região do corredor polonês. No outro mapa mostra as fronteiras, né, inclusive a área fronteiriça da Renânia, né, que foi remilitarizada. Tá? Também um mapa aí que mostra, né, a Alemanha e suas fronteiras, né? Polônia para um lado, França para o outro. E por que esse mapa é importante? Que a gente vai ver que a Alemanha procurou fazer acordos de paz com países que ele não tinha condição de enfrentar tudo de uma vez. Ele não poderia ter uma guerra militar total contra todo mundo de uma vez. Então a gente vai ver que posteriormente ele vai, para poder dar os seus passos para a guerra, ele vai fazer acordos militares, inclusive de não agressão, com algum país que ele pretende até tomar num período posterior, mas naquele primeiro momento ele pretende que aquele país fique neutro. Então eles vão fazer esses acordos, né? Que é o caso da Rússia, né? A Rússia vai manter relações com a Inglaterra e com a França, no entanto, ela não é pacífica. Por quê? Porque a Rússia ainda é vista como um perigo por ser um país comunista, né? Então a Alemanha vai assinar um tratado de não agressão com a Alemanha, para que possa invadir a Polônia sem grandes problemas, né? Então, como vocês viram no mapa anterior, se vocês tiverem dúvida, dá uma voltadinha no vídeo e dá uma olhadinha lá naquele mapa maior, e vocês vão ver que do outro lado da Polônia está a Rússia, né? Então, para evitar que a Rússia se intrometesse na guerra, a Alemanha vai fazer um acordo, né? Um pacto chamado Pacto Ribbentrop-Molotov,
tá? Que vai inclusive contar com a presença do Stalin, que vai fazer um acordo de não agressão com a Alemanha e vão aproveitar e vão dividir a Polônia, que era um dos interesses da Rússia, porque a Rússia não tinha saída para o mar, então eles precisavam de um espaço, no caso ali da Polônia, para poder se expandir. Era o interesse dos russos, tá? Então essa região lá dos estados bálticos, né, a Estônia, a Lituânia e Letônia, vão passar para o domínio soviético e a outra região vai ficar sob o domínio nazista, tá? E aí, a partir disso, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Este fato, né, guardem essa informação, este é o fato que marca o início da Primeira Guerra Mundial, porque era, como eu falei, o limite. Até aí, tudo bem, até as anexações da Áustria, da região dos Sudetos, né, da região da Tchecoslováquia, tudo bem, foi aceito pelo regime da França e da Inglaterra, mas a Polônia não. A Polônia era visto como estratégico e seria sinal de que seria uma declaração de guerra. Então, quando a Alemanha invade a Polônia, França e Inglaterra, enfim, declaram guerra à Alemanha e ao eixo, né? E vão formar o grupo dos países aliados. A gente vai ter 2 grupos em guerra, o grupo dos países aliados e o eixo, ok? Então, gente, vai ser assim o mapa, né, das ofensivas do eixo logo no início da guerra. Eles vão ter um início muito favorável ao eixo, vai parecer que eles vão vencer a guerra, mas a gente vai ver isso na nossa próxima aula, tá? Que vai falar exatamente as fases da guerra, tá? Então a gente continua dessa parte aí onde nós vamos parar agora, tá? As fases da guerra que nós veremos na próxima aula, tá? Um abraço para todos.